Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de ampliarmos o nosso entendimento à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado, né? Aproveitando a oportunidade, né? Eu sempre que acontece isso, às vezes, chegar aqui e ter que falar mais para os desencarnados do que para os encarnados, eu me lembro de um fato que aconteceu comigo quando eu estava na mocidade, estava dirigindo a mocidade naquela época. E era sábado, a reunião era sábado, por volta de 7 horas, tinha um aniversário na casa do seu irmão, dos filhos dele, um dos filhos dele, lá no Ouro Preto, né? E meus filhos eram, morava lá. E meus filhos eram pequenos também, eram bem pequenos, e a gente ia lá para aquele aniversário. Então eu tinha falado com eles que eles me aguardassem, que depois da reunião da mocidade que eu iria com eles para lá. Vim para cá. Aí começou a dar hora, não aparecia jovem nenhum, não aparecia ninguém. Aí eu estava sozinha no centro. Eu não sei nem porquê, porque não estava chovendo, não estava nada. Sei porquê, naquele dia ninguém quis vir. Aí apareceu um jovem, que hoje ele é até veterinário, ele tem essa clínica, o Ronald Gripe, ele tem essa clínica veterinária aqui na avenida, ali para cima. Então aí eu falei, Ronald, o que você acha? A gente vai fazer a reunião, o tema é interessante, aí eu vou ter que repetir isso aí semana que vem. Então é melhor a gente não fazer. O que você acha? Em respeito a você, eu faço só para você. Mas você achar... Ele falou, não, eu venho semana que vem, não tem problema nenhum. Aí eu falei, então tá. Então vamos deixar para semana que vem. Fechei o centro e fui embora. Quando eu estava chegando em casa para pegar os meninos para ir para a festinha do aniversário, eu comecei... Não era ouvir voz, eu não ouço nem vejo nada. Mas ficava, sabe quando a gente tem uma música que não sai da cabeça? Que a gente não ouve a música, mas ela está ali. Pois é, ficava uma frase assim, você não tinha esse direito, você não tinha esse direito. Eu estava perturbada com aquilo, perturbada. Eu fui para lá, para aquele aniversário, e toda hora aquilo, você não tinha esse direito. E aquele pensamento, quando eu cheguei em casa, abri o evangelho, fui fazer uma prece, pedi ajuda, porque eu estava atormentada, não ia conseguir nem dormir. Aí na hora que eu abri o livrinho assim para fazer uma leitura, até era um livro das crianças, eu acho que era quando eu fazia o culto do evangelho com eles. Aí quando eu abri o texto, eu não me lembro qual foi, começava com essa frase, assim: você não tinha esse direito, porque muitos vêm de longe. Essa era a chamada do texto. Você não tinha esse direito, porque muitos vinham de longe. Aí eu comecei a ler e se tratava de uma reunião, realmente, que a pessoa resolveu não fazer, e porque queria uma plateia, e não tinha no centro espírita. E eu não queria plateia, eu queria os jovens aprendendo que eu tinha, né, o que o Espiritismo tinha a dizer e que eu ia passar para eles. Mas aquilo foi, assim, um ensinamento que, olha, que eles hoje estão já adultos e casados, eles eram crianças. Eu nunca mais me esqueci disso. Se eu chegar aqui, não tiver ninguém, nem para dirigir, nem para nada, eu vou fazer a reunião para os banquinhos, porque eu sei que estarão todos com os desencarnados aí. E se eles não estiverem aqui, estiverem num outro espaço dimensional, com certeza vai chegar até eles, né? Porque realmente a gente não tem esse direito. Nós estamos no Espiritismo, aprendemos que estamos com as duas dimensões assim, interagindo, e a gente não pode, então, achar que a gente só está fazendo reunião para os encarnados. Né? Isso não é, eles são trazidos às casas espíritas, os espíritos que estão precisando de um socorro, de um entendimento, eles são levados às reuniões.
e aí a gente não tem realmente o direito de cortar a oportunidade deles. Por isso a gente vai aqui, não só em respeito aos encarnados que enfrentaram esse tempo aí e estão aqui, quanto aos desencarnados que também estão aqui. Bem, como nós estamos aqui num dia de festa de carnaval, a gente pode fazer um pouquinho, fazer alguma alusão a essa festa, até para a gente entender. Como ela não é uma festa religiosa, ela é uma festa até combatida, muito combatida pelas religiões, que é a festa do demo, que é a festa não sei de quê, que é a festa... cada um fala uma bobagem, né? E nós temos aí essa realidade, e não é de agora, né? Essa realidade é desde a Roma Antiga, porque vem de lá. Então, vamos só discorrer rapidamente alguma coisa sobre carnaval, até para a gente entender o porquê de algumas coisas. Porque a gente pensa o seguinte: carnaval realmente é uma festa alegre, é uma festa engraçada, né? As pessoas perdem a noção de algumas coisas, mas ela é uma festa realmente que faz um apelo muito grande à sensualidade. Mas o que eu acho interessante que é nesses dias de carnaval, as pessoas acham que elas podem tudo. Pode tudo. Às vezes ela uma coisa que ela nunca usou em indumentária nem nada, não é nem fantasia, mas nesse dia bota. Então é uma coisa engraçada, é um negócio que parece que as pessoas acham que realmente elas não devem nada, elas não têm, é algo inexplicável, né? E encontramos sim aqui, olha só, depois da Idade Média, a gente ainda vai falar alguma coisa, mas só essa frase me chamou a atenção. Depois da Idade Média, aceitava-se com naturalidade, uma vez por ano é lícito enlouquecer. Olha só, lá assim que terminou a Idade Média. Então isso vem de muito longe, essa ideia. E por outro lado, a gente pensa de muito longe, mas que longe é esse? Esse longe é no contexto do tempo da Terra, que é no contexto de eternidade, que não conta tempo, que não tem tempo, né? A Idade Média foi ontem. Aqueles cultos, né, aos corpos, né, foi ontem, em termos de eternidade, porque não conta tempo. Então, para nós, passou muito tempo. Agora, para os espíritos, está acontecendo ainda isso tudo, né, porque eles não contam o tempo, eles estão na eternidade, fora de um tempo, de um planeta, né, estão desencarnados. Então vamos rapidamente, não é nem aula de história não, mas é alguma coisa até que realmente interessa. Partindo até mesmo da etimologia de carnaval, da palavra carnaval, ela sempre ocupou aí as pesquisas e os estudos dos historiadores, dos linguistas e de muita gente que se interessa por isso, né? Mas ninguém tem certeza de onde surgiu essa palavra carnaval. Certeza não tem. Tem algumas especulações. Uma delas, que eu acho até a mais provável, né, e os historiadores também, que ela teve origem na palavra carrum navalis, que é muito parecido com o que a gente vê hoje. É um carro alegórico com que os romanos abriam certos festejos daquela época. Era levado por animais cobertos de enfeites e montados por homens e mulheres, todos nus, cantando obscenidades. Então, nós não vemos hoje as pessoas em cima dos carros alegóricos cantando obscenidade, não, mas assim, os carros são parecidos. Eu andei dando uma olhada em algumas figuras, né, algumas coisas são muito parecidos. Os carros alegóricos daquele início lá, com o que nós temos hoje. Segundo o satírico Petrônio, lá do século I, né, depois do Cristo, o povo de Roma parecia endoidecer no carnaval.
sem distinção de classe ou idade, romanos e escravos diziam o que queriam, a quem queriam, em absoluta libertinagem. Nós vemos que houve progresso, né? Porque não é assim hoje, mas ainda a gente encontra pessoas fazendo coisas que, né, nunca fariam num dia normal, né? E até dizendo coisas que nunca diriam. Mas a palavra também pode ter nascido de carnem levare, porque essa festa, ela é uma festa que está atrelada à questão da quaresma, não é? Então esse termo carne levare seria adeus à carne, porque na quarta-feira de cinzas começa o período da quaresma, e os católicos não comem carne nesse período. Então ela é uma festa que está ligada a essa questão aí no tempo, né? No tempo. A localização temporal, né, dessa festa é devida ao catolicismo, que determinou esse tempo da terra, dessa festa. Foi o catolicismo que determinou isso, né? Que o domingo de carnaval deve ocorrer sempre 7 semanas antes da Páscoa. Então ela pode contar que tanto que a Páscoa, ela não é uma data fixa, né? O carnaval também não é uma data fixa, mas ela tem, as duas datas têm que estar harmonizadas nessa questão. Na quarta-feira de cinzas começa então o período de abstenção da carne, da quaresma, e essa data foi instituída pela Igreja Católica. Outra conotação para esta palavra é: a carne nada vale, no sentido de se entregar a todas as loucuras. Aí pegou a primeira sílaba desse composto aí, carne nada vale, carnaval. Então também tem uma ideia de que surgiu aí o termo disso aí, mas é pouco provável. O mais provável eram os carros navais, que eram carros puxados, carros alegóricos, como a gente tem hoje, né? Então o carnaval teve origem nas festas em que os gregos e romanos comemoravam suas colheitas. E era tanta alegria, tanta felicidade, que eles se perdiam, inclusive nas bebidas, em tudo, para comemorar a colheita que era boa. Instituída por Janus em memória do deus Saturno, Saturno é para os romanos, né? Porque ele era Júpiter para os gregos, pai de Zeus, na mitologia, né? Então ele era até conhecido por devorar seus filhos, né? Cronos, o tempo, né? Ele era conhecido por devorar seus filhos, e porque ele tinha medo de ser deposto por eles. E acaba que ele foi deposto por um, porque ele comeu ele, mas segundo a mitologia ele regurgitou esse filho, Zeus, que tomou o lugar dele no Olimpo. Então, quando tem que ser, né? Não tem jeito. Então, Saturno, que corresponde a Cronos, que é o deus do tempo, né? De todas as épocas, na mitologia romana, personifica isso, né? Ele personifica o tempo. E, segundo a lenda, teria transmitido a arte da agricultura para todos eles, né? Para os italianos, principalmente. Então, essas Saturnais, que vem da homenagem a Deus Saturno, né, que é o mesmo Cronos, é o tempo. Essas Saturnais, elas aconteciam em 17 de dezembro, período de liberdade total. Olha só, olha o que acontecia nas Saturnais. Período de liberdade total, em que os escravos ocupavam os lugares dos seus patrões, que os serviam à mesa. Percorriam as ruas cantando e gritando na maior desordem. As casas eram lavadas e purificadas. As pessoas de um certo nível preferiam até se retirar para um campo durante as Saturnais por causa dos vexames e dos constrangimentos a que elas eram submetidas. Então, sempre essa situação assim, né, de libertinagem total. Numa sequência aos excessos libertários e a licenciosidade toda, os romanos procediam à sua purificação pelas comemorações lupercais, que eram terríveis também, sempre ligados a essa festa, né, cheia de carros alegóricos assim. Porque Lupercus, ele foi aquele que matou a loba que
amamentou Rômulo e Remo, que fundaram Roma. Então ele era reverenciado porque ele passou a ser o mesmo Deus Pan. Ele passou a ser aquele que protegia as ovelhas contra os lobos. Então eles faziam homenagens a Lupercos, e essas festas lupercais, elas eram terríveis também, terríveis. Eles subiam nesses carros alegóricos, nesses carros navais, né? Eles subiam, festejavam, celebravam o princípio da fecundidade, em que os Lupercos, os adeptos, né, os seguidores de Lupercos, todos nus, untados com sangue de cabra e lavados com leite, com uma pele de bode sobre os ombros, saíam pelas ruas batendo nos pedestres com uma correia de couro. Até mesmo as mulheres grávidas, na época, se submetiam a esse sacrifício em troca de ter um parto bom, de não sofrer as dores do parto. Então era um horror, eram cenas de horror, né? Muitos séculos depois, a celebração acabou tornando-se uma brincadeira típica das cidades. Aí a coisa foi amenizando, né? A gente não vê essas coisas acontecerem hoje, embora a gente veja, né? Se a gente for comparar com a história, a gente vê muita coisa parecida em termos de cor, de graça, né? De brincadeira, mas não mais aquela selvageria, aquela barbárie, né? que tinha antigamente, né? Mas sempre assim, festas com características carnavalescas aconteceram desde sempre, tanto na Grécia, em Roma, desde sempre. Né? Festas a deusa Ísis, cerimônias de abertura do ano agrícola, sempre teve. Das antigas festas agrícolas, uma das mais indecentes, podemos dizer, era a homenagem ao deus Baco, que é o deus do vinho, que era o deus Dionísio dos gregos e Baco dos romanos. Ele não era ruim, só que ele viu a mãe dele ser morta, ele ficou atormentado, aí começou a se dedicar a todas as bacãs, né, que eram chamadas aquelas mulheres com quem ele se divertia, e era também em cima dos carros alegóricos e tudo isso. Então ele depois as tornou sacerdotisas, né, todas aquelas mulheres que eram participantes das bacanais, né? As bacanais eram as festas em homenagem ao deus Baco, mas eram todas festas muito mundanas, muito cheias, né, de sensualidade e com apologia do corpo, né, da carne em si. E a gente ainda vê um pouco os resquícios disso hoje em dia, porque essa festa ela faz um apelo muito grande à sensualidade, né? É uma festa muito quente nesse sentido aí. Mas, né, como tudo está aí submetido à lei do progresso, vai acontecendo que ela vai se transformando pouco a pouco, e hoje nós temos nas nossas festas de carnaval, esses grandes desfiles de carnaval, um banho de cultura, né? A história contada, pesquisas muito grandes feitas, um trabalho imenso deles. Tudo uma questão de ponto de vista. É um desperdício de dinheiro? Não resta dúvida, mas o que mais se faz nos mundos, né, na Terra e em todos os lugares, é desperdiçar dinheiro desta ou daquela forma, né? Mas faz parte aí da cultura da nossa Terra, né? E faz parte do nosso nível evolutivo. Nós ainda gostamos muito dessas coisas, né? Nós estamos num plano de provação e expiação, somos ainda espíritos vinculados a um planeta dessa forma, que vê isso, né? A sensualidade é muito forte nos planetas de provação e expiação. Falam muito alto, né, nesses termos aí. Então, das antigas festas agrícolas, restou a tradição do uso das máscaras. Da onde surgiu, né? As máscaras no carnaval. Sabe da onde surgiu isso? É macabro também. Olha só. Reminiscência da personificação dos espíritos dos mortos, descendo sobre os vivos
e a aspersão com água e farinha, que eram símbolos de purificação. Então, olha só, sempre um envolvimento assim muito grande, né, da interferência também da dimensão dos espíritos com a parte material. Sempre teve isso nessas festas, o tempo todo, porque eles faziam homenagem aos mortos, né, para as grandes colheitas. Então a gente sempre recebeu essa influência, e isso continua muito sério. É até nesse ponto que a gente vai mais focar, né, a nossa conversa de hoje. Pouco preocupado com sua origem, o carnaval sempre foi mal comportado. Essa é a verdade. Embora tenha graça, embora seja bonito, tenha um banho aí de cultura em muitas coisas, mas é uma festa mal comportada, bem mal comportada. É uma festa bem mundana e a gente tem que ter cuidado. Nós somos do mundo, nós estamos nele, não é nenhum pecado brincar carnaval, não é nenhum pecado sair numa escola de samba, ninguém fala isso. O espiritismo está longe de ficar tirando pedra nisso aí, não vai fazer de forma nenhuma, como não proíbe nada a ninguém. Apenas entrega a cada um a responsabilidade pelos seus atos. A gente pode estar onde nós quisermos estar. O que vai falar se nós vamos ser afetados ou não por esse ou aquele ambiente é a sintonia do nosso pensamento, né? Então, na nossa época, né, mais perto de nós, o carnaval foi trazido pelos portugueses, né, em homenagem a Dom João VI, para a subida ao trono. Ele trouxe o intrudo, que também era ligado à questão da festa religiosa, né? Então, ele foi trazido em 1641 aqui, né? Foi trazido para a colônia com esse nome aí de intrudo, que era o que foi até o governador Correia, né? Correia de Sá e Benevides, que trouxe essa ideia para cá, e eles comemoraram, então, faziam a comemoração da subida ao trono, né? De Dom João VI. Mas ela continuou, era um horror, né? Eles jogavam bolinhas de farinha, aquele limão que eles jogavam, porque até Dom Pedro II gostava de tirar limão que eram umas bolinhas assim com água e farinha que eles atiravam nas pessoas, e acabavam ferindo sempre assim, com essa licenciosidade, com essa, muitas vezes até perversão, né, dentro dessa festa aí. Então, como podemos perceber, as festas carnavalescas sempre tiveram ligadas a essa questão da licenciosidade, da sexualidade, tudo isso, trazendo, né, numa libertinagem muito grande, uma atividade que inspira cuidados para a nossa atividade mental. Não podemos esquecer que estamos encarnados em planos de provação e expiação. Então, como eu tenho sempre lembrado muito Zé nessa parte, que ele falava que a gente está realmente mais para o perfume da carne de porco que das rosas, né? Então, numa época dessa aí, é um perigo. É um perigo muito grande, né? Há entre nós e o plano espiritual um clima de constante, indefectível reciprocidade vibratória. Isso é que preocupa, né? Nós temos recebido aqui, né, dos espíritos, os ensinamentos a respeito dessa questão da sintonia do nosso pensamento. Que nada acontece, sem dúvida, sem isso, né? Aí por quê? Só agora que a gente tem que se preocupar com orar e vigiar os pensamentos, com essa festa? Não, em qualquer tempo. Só que essa festa, ela não é uma festa religiosa, ela não tem essa conotação. Pelo contrário, ela tem a conotação inversa a isso aí. E a bebida também, a ingestão de muito álcool também favorece a interferência dos espíritos sobre os encarnados, porque libera a alma, né? Ela fica mais liberada da sua conexão com o corpo físico. Então, o espírito tem muito mais acesso à pessoa do que, ao contrário, até a própria pessoa, ela se liberta, ela se libera, ela fala o que ela não falaria se ela não tivesse com a cara cheia de álcool, ela não falaria. Tem aí, inclusive, um ditado que diz que no vinho está a verdade, né? Então, isso aí é fato, realmente. A pessoa, tem pessoas que quando bebem um pouco, elas falam o que não poderiam falar. Libera tudo. Então, libera também as energias do perispírito,
que dão acesso muito mais fácil aos espíritos. E essa festa, ela tem uma, digamos assim, uma influência muito grande, porque é uma população espiritual aí tentando absorver as energias para poder fazer alguma coisa e ter algumas sensações ainda que só o corpo pode oferecer. Então, como eles não têm mais os corpos, eles vão se juntar às mentes que estiverem sintonizadas com aquilo que eles quiserem fazer. Então, é mais fácil para eles. Nós encontramos bebida em qualquer festa, no Natal, no Ano Novo, né, que perdeu um pouco daquela conotação, e são festas também regadas aí ao álcool, mas não tem uma vibração como tem essa daí. Porque ela tem uma outra conexão, ela tem um fundo religioso que segura um pouco a onda das pessoas. E já o que não acontece nessa, que libera realmente tudo. Não queremos dizer que com isso as pessoas não podem sair de casa, não podem brincar, nada disso. E muito menos, tem que fazer um retiro, né? Aí vai fazer retiro, aí vai com a raiva do mundo, porque queria estar lá, na folia, mas não pode, entre aspas, por uma razão, por uma convenção, seja lá religiosa ou social, ou seja o que for, né, ou familiar, não tá. Aí fica transtornado de raiva. Então, era melhor que tivesse, porque a sintonia vai ficar tão ruim que vai atrair para o retiro também o que não devia. Então, não é por aí. Né? Não é por aí, nós podemos estar em qualquer lugar, a gente pode frequentar qualquer lugar, nós estamos no mundo, não somos daqui, mas estamos no mundo e temos que viver como homens do mundo mesmo. Então é aí que está a nossa prova, é aí que está o nosso equilíbrio, o testemunho do nosso equilíbrio mesmo diante das coisas. Então a gente pode frequentar qualquer lugar, contanto que a gente tenha consciência da nossa situação, da sintonia do nosso pensamento, para a gente não receber aquilo que a gente não deve receber, né? Em O Livro dos Espíritos, na 459, Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E eles dizem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então a gente só se imagina, né? Podemos nos imaginar entregues a um espírito inferior, que a gente pensa, aquelas festas ali que a gente acabou de ver, como eu disse, elas ficaram para trás numa contagem da Terra. Mas em contexto de eternidade, é como se elas tivessem acontecido ontem. Os espíritos falam que 100 anos na Terra é um piscar de olhos na espiritualidade. Então, o que tem de espíritos ainda envolvidos com tudo isso, né? E nós que estamos aqui, vivemos lá atrás, somos espíritos reencarnados. Nós também fizemos parte das Saturnais, muitas vezes, das Bacanais, de todas aquelas festas, né? De tudo aquilo, porque nós somos espíritos em evolução. Então, não somos melhores do que ninguém. Né? Nós estamos no mesmo barco na Terra, espírito em provação e expiação. Estamos muito aquém da evolução. Então somos ainda falidos e falíveis. Portanto, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa sintonia, para a gente não receber uma carga que depois vai nos fazer chorar. Porque o carnaval acaba terça-noite e a vida continua na quarta-feira. A vida de todos nós. Então, o que tem de gente, né, que acumulou uma dívida, que arrumou um problema, que extravasou e que fez o que não devia nesses dias aí, a gente não pode nem imaginar o problemão que às vezes a gente pode conseguir quando a gente se entrega na mão de uma influenciação inferior. Todos nós somos capazes de ficar na mão de um espírito inferior. Todos nós. Nós não estamos tão bonzinhos assim para estarmos acima dessas coisas, não. Portanto, o cuidado tem que ser muito grande, né, da nossa parte, não resta dúvida. Aí vem Kardec e pergunta assim: mas por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? Sempre aquela questão do permitir, que eu não gosto muito desse verbo, né, com questão a Deus, né?
Deus não impede, porque nós temos livre-arbítrio. Nós podemos decidir as coisas, nós temos inteligência, nós temos conhecimento para saber o que é certo, o que não é. Né? Então a gente sabe muito bem o que pode ou não fazer. Se nós quisermos nos entregar a uma atividade ilícita, é um problema que a gente está escolhendo, é um problema só nosso. Então Deus não vai impedir, só vai nos dar a oportunidade depois de ter que ir, de resgatar aquilo. Isso aí Ele vai fazer, né? Porque Ele já nos deu o grande presente que é o livre-arbítrio. Então está aqui, ó, os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Qual espírito que és, tem que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre ti atuam forças más e que as atrai, que as atrais desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes isso. Então, quando nós somos muito influenciados por eles, a gente pode fazer coisas que nós não gostaríamos de fazer, mas temos tendência, senão eles não conseguem nada conosco. Eles conseguem porque a gente tem tendência para isso. Né? E isso é explicado também pela ciência, a gente vai chegar lá daqui a pouquinho, que a gente até falou sobre isso aqui. Então, sempre que a gente deseja praticar alguma coisa, não vão faltar espíritos para nos dar a oportunidade e nos dar um empurrãozinho para aquilo acontecer, né? Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Tá vendo? Só quando queiras o mal. Quando a gente não quer, não acontece. Então, a gente pode estar onde for, no ambiente que for. Se nós não quisermos fazer o que não deve, a gente não vai fazer. Não importa que todos estejam fazendo, né? Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece assim o equilíbrio na balança e te deixa senhor dos teus atos. Então nós temos a influência do mal, mas temos também a do bem. É como aquilo que eu falo, aquele quadrinho, né, de criança, que vê um diabinho de um lado e um anjinho do outro. É mais ou menos assim que acontece mesmo. Nós não estamos entregues à própria sorte, né? Sabemos que somos influenciados pelo bem e pelo mal. Dependendo da nossa sintonia, a gente vai receber a carga, né? Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então estamos todos nós submetidos à lei universal, à lei de atração. Então essa daí, ninguém pode se isentar dessa lei de atração. Aí vem essa questão da sintonia para a gente prestar bastante atenção. Não é só nessa época do carnaval. Essa é pior por causa da vibração inferior. Baixa muito mesmo. Baixa muito. Os espíritos dizem que eles têm muito trabalho até para socorrer as pessoas que são vitimadas pela crueldade de muitos, né? Não só nessa época quanto em outros, mas nessa época acontece em número maior, porque as pessoas realmente acham que elas podem tudo, né? Que elas enlouquecem nesses dias aí, né? A aura de cada criatura permanece tecida de correntes atômicas sutis dos pensamentos que lhes são próprios ou habituais, que lhes imprimem frequência e cor peculiares. Então, quando a gente pensa, o nosso pensamento é matéria. Ele fica pintado no nosso arquivo aqui, né? E ele fica visível aos espíritos. Portanto, a gente fala assim, então eu só peco se eu fizer. Não, pensou, já está criando um problema. É melhor do que realizar, mas já está ficando difícil a pessoa se livrar. Que ela pinta um quadro, os espíritos que se sintonizam com aquilo chegam para perto e fazem a festa. E às vezes a pessoa não consegue se livrar com facilidade disso. Dizem estudiosos do pensamento assim: todo pensamento cria uma série de vibrações da substância do corpo mental, correspondente à natureza do mesmo pensamento,
e que se combinam num maravilhoso jogo de cores. O corpo mental, graças ao impulso do pensamento, exterioriza uma fração de si mesmo, que toma forma correspondente à intensidade vibratória. Então, enquanto nós estamos pensando, aquele quadro permanece pintado, aquele quadro permanece ali vivo, né? Vivo mesmo, sendo observado, podendo ser visto pelos videntes, pelos espíritos. À medida que a gente não pensa mais, ele se desfaz, né? Então, ele é sustentado pelo nosso pensamento. Esse corpo mental, graças ao impulso do pensamento, exterioriza uma fração de si mesmo que toma forma correspondente a essa atuação. Então, essa matéria, ela alcança o objetivo. Ela volta para nós, porque ela é nossa. Essa matéria não se perde. É uma matéria mental que é nossa. Ela vai até o ponto que a gente deseja alcançar e ela retorna. Então, emitindo uma ideia, passamos a refletir todas as que se assemelham. Essa ideia que logo se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, né, em manter esse pensamento, mantendo-nos assim em comunicação com todos os que se afinem com o nosso modo de pensar e sentir. Nesse caso, estamos em perfeita sintonia com todos os seres, com todas as criaturas. Então, olha a nossa responsabilidade ao pensar. Então, é fácil, muito fácil, sermos presas dos espíritos com os nossos pensamentos. Eles são força viva, então é muito fácil a gente ser alvo. E eles nos encontram, porque são atraídos pelo nosso sentimento, pelo nosso pensamento. Sintonia é o quê? Na definição mais ampla de sintonia, é o entendimento, a harmonia, a compreensão, a ressonância ou equivalência com alguma coisa. Então é aquela coisa perfeita, né? É um fenômeno de harmonia psíquica funcionando naturalmente à base das vibrações. Ora, a gente vê nos grupos, em grupos, que numa aglomeração, numa festa, em alguma coisa, as pessoas acabam se dividindo em grupos menores. Por quê? Porque começa um assunto e aquilo gera pensamentos. Aqueles pensamentos alcançam pessoas que também comungam desses pensamentos e as pessoas vão se juntando em grupos menores, porque são interessados naquilo que está sendo falado, naquilo que está sendo discutido ali. Então os grupos se dividem assim. Ora, se nós tivermos sábios, né, alguns sábios em algum ambiente, eles vão se interessar, vão se sintonizar com ideias superiores, com assuntos que transcendem, né, as coisas desse mundo, ciência, filosofia, religião. Não vão se interessar por algumas coisas que estão completamente fora da atividade deles, né? Se nós tivermos umas pessoas mais voltadas à parte indígena, por exemplo, elas vão se interessar mais pela caça, pela pesca, não vão se interessar por ciência, filosofia, então elas vão formar um grupo que se interesse por esses assuntos assim, né? E assim vai. Então, quando nós estamos em uma grande aglomeração, como uma festa dessa, ou seja qual for aonde estivermos, nós vamos nos sintonizar com aqueles que pensam igual e vamos receber a influência da dimensão espiritual também nessa faixa vibratória. Por isso que não é difícil a gente não ter problemas. Por isso que não é difícil a gente poder frequentar qualquer lugar, qualquer coisa, né? Contanto que a gente esteja numa harmonia, numa sintonia bacana. A pessoa que está nessa festa sintonizada em querer brincar, em querer se divertir, em querer descontrair, não vai ter problema nenhum. Ela está sintonizada com isso, né? Mas depende, né, da vibração de outras pessoas para adquirir influências ruins. Mas ela própria, ela está protegida pelos seus pensamentos, pelas suas sintonias. Então não tem perigo. O negócio é que a pessoa tem que ter cuidado. Tem que vigiar seus pensamentos, porque somos espíritos inferiores. Não podemos esquecer disso. Então, há grupos de espíritos evoluindo simultaneamente. Nutrem-se mutuamente,
fortalecem-se uns aos outros em verdadeira compensação vibratória. Então tem algumas coisas que a gente não pode deixar de lembrar. Tem sempre que manter isso aí no nosso arquivo, no nosso pensamento. Não somos matéria, somos espíritos encarnados num corpo e de passagem por essa terra. Quando deixamos o corpo, não vamos para outro mundo, mas apenas para outra dimensão. Isso seja tanto para a morte quanto para o sono, o desligamento, né? Através do sono. A gente não está indo para um mundo separado desse, para uma outra dimensão. Então a dimensão espiritual está aqui, junto de nós, ocupando não o mesmo espaço, não é bem assim, mas porque uma dimensão não ocupa espaço da outra, mas elas estão interagindo, né? A dimensão material interagindo com a dimensão espiritual, sem que uma interfira na outra de maneira a impedir a sua conexão. Não existe essa possibilidade. Não podemos impedir a interação de uma dimensão espiritual com a material. Não existe essa possibilidade. E isso é da própria lei. Isso acontece naturalmente, né? A interação entre a dimensão material e espiritual é uma realidade. E a interação se dá pela sintonia do pensamento, dos sentimentos e das aspirações. Então depende de cada um de nós lutarmos, né, para ter aí, ou pelo menos termos um comportamento para ter uma sintonia bacana na nossa vida, né? O ser humano absorve energias das mais diversas de forma automática e as metaboliza em sua estrutura energética, que o espiritismo denomina de perispírito. Então isso tudo está ligado aos fluidos do perispírito. Essa absorção e metabolização fazem parte normal do funcionamento do complexo humano, espírito, perispírito e corpo. Fazem parte, então, desse contexto, né, ocorrendo de maneira automática, ou seja, é um processo inconsciente que ocorre independentemente da percepção ou decisão voluntária da pessoa. Então, não depende de nós, não depende da gente querer ou não, ou frear ou não a influenciação. Não podemos fazer isso, não tem como, isso acontece naturalmente. O que nós podemos aí interferir é com a qualidade dessa interferência. Se tivermos bem sintonizados, a qualidade vai ser boa. Se tivermos mal sintonizado, a qualidade vai ser ruim. Isso em qualquer lugar que estivermos. Essas energias absorvidas são constituídas das energias e vibrações do ambiente, seja onde for, né, onde estivermos. Eles são constituídos de quê? Né, essas vibrações, e de que isso tudo é constituído? De elementos presentes na natureza, como o fluido cósmico universal, né, radiações eletromagnéticas, magnetismo, tudo isso. De fluidos, né, que são processos orgânicos ou perispirituais de outros seres da criação, né? Não só nosso, mas de qualquer outro ser. A gente recebe fluidos da planta, né? De tudo, né? Das pessoas, de tudo. E de vibrações e pensamentos advindos de outros seres humanos ou espíritos. Então a gente recebe essa carga de tudo e de todos. Não tem como a gente frear isso. Que a gente pode medir a qualidade disso, instituir a qualidade. Bem sintonizada, se eu tiver, com bons pensamentos, eu só vou receber coisa boa, seja da natureza, da planta, dos animais, dos homens, do fluido cósmico universal, dos espíritos, não importa. Eu vou estar bem assessorada pelos meus pensamentos. Então nós temos a arma na mão. Isso está em nós, não depende de ninguém. Essa situação, essa defesa é nossa. Assim como cada um tem o seu sistema imunológico físico, nós temos o sistema imunológico espiritual, que é qual? A boa sintonia. Podemos estar em qualquer ambiente, se estivermos com a sintonia boa, não seremos afetados por absolutamente nada e nem ninguém. O que vai nos acontecer é o que tiver que acontecer. Isso aí nós não podemos evitar, né? São coisas que estão no nosso mapa kármico.
É nessa projeção de forças que se movimenta o espírito no mundo das vibrações, colocando-o em intercâmbio com todas as mentes encarnadas e desencarnadas. Não tem como evitar isso. Não tem como evitar. A mente de cada um, pelas correntes de matéria mental que exterioriza, eleva-se ao plano superior ou estaciona nos planos inferiores, como quem traça vasto labirinto aos próprios pés. Então isso aí vai depender de cada um de nós. É nessa projeção então de forças que se movimenta o espírito no mundo das vibrações, colocando então em perfeita harmonia com esse mundo, seja inferior ou superior, né? Os nossos atos e pensamentos traduzem-se em movimentos vibratórios e se o seu foco de emissão pela repetição frequente dos mesmos atos e pensamentos transformam-se pouco a pouco, essa transformação acontece num poderoso gerador do bem ou do mal. Então, isso é nosso. Nós que determinamos isso, né? Alguma coisa instalou, deve ser o microfone, né? Com esse poder de plasmagem mental, a criatura mais facilmente gera para si mesma tanto o bem que o tonifica, quanto o mal que o perturba. Então a gente não tem como reclamar. Isso aí é provocado por cada um de nós. A força do pensamento e sua consequente influência no próprio destino humano constitui realidade que ninguém pode e nem deve ignorar. Isso é um conhecimento que nós temos que ter. Os espíritos nos dizem que os pensamentos são elementos dinâmicos de indução. Com isso, amplia-nos a nossa responsabilidade no que toca o simples pensamento, né? Só isso. No ato de pensar, responsabilidade que nos impõe não só o controle e a sintonia e a disciplina da atividade mental, mas também a criteriosa seleção dos nossos pensamentos. Orai e vigiai os seus pensamentos. Essa é a mágica, né? Essa é a receita para a gente estar sempre bem. Nós não podemos ignorar que nós estamos num corpo físico e nós, por conta disso, nós somos influenciados por ele, por esse corpo físico. Então, conta muito nessa parte da sintonia também. Eu falei sobre isso aqui quando fizemos uma palestra sobre crueldade e violência. Não tem muito tempo a gente fez uma abordagem. E principalmente conta muito essa parte para essa questão da nossa sintonia, do esforço que a gente tem que fazer para manter, né, um bom pensamento. Eu trouxe daquela vez, quando nós estávamos nesse assunto, foi descoberto, deve estar por aqui mesmo, ó. Foi descoberto em 1994, se eu não me engano, acho que foi em 1994, eu tinha até essa data aqui, 1994. No estudo da neurologia, né, a ciência neurológica, nós, não é assim, dentro da doutrina espírita, não é da gente se surpreender, né, até tem esse comentário de Kardec, no finalzinho da Lei do Trabalho. Finalzinho, a última questão da Lei do Trabalho. Ele termina dizendo assim, termina um parágrafo. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios nem freios, entregue aos seus próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato, né, do que acontece mediante as crueldades e as violências que a gente vê acontecer aí no mundo. Então, em 1994... a ciência descobriu, e ainda está em estudo, né? Mas um avanço muito interessante para essa questão comportamental do ser humano, né? Eles descobriram os neurônios espelhos, que foram descobertos acidentalmente. Esses neurônios, eles foram descobertos acidentalmente, fazendo experiências com macacos.
eles estavam ligados aos sensores, né, cerebrais, e eles perceberam que quando eles mostraram um outro animal, né, comendo alguma coisa, alguns neurônios foram ativados na cabeça do macaco, que via aquilo como se ele estivesse comendo. Então a ação neuronal no cérebro desse macaco que via, que observava, era a ação idêntica à do outro que também estava ligado aos aparelhos que estava se alimentando. Então era como se aquele que observava também estivesse se alimentando. Então isso foi uma descoberta muito interessante por causa do estímulo visual, do que acontece no cérebro com o estímulo visual, né? Então eles falam aqui, ó, após observar a atividade cerebral de um macaco, chegaram à conclusão que ele tinha a mesma função do outro que se alimentava. Esse tipo de neurônio foi encontrado também em outros animais, inclusive em humanos. E após vários outros estudos, foi constatado que a percepção visual era responsável por iniciar uma simulação interna dos atos em outras pessoas, né? Então, isso aí, no momento que nós estamos vivendo, é muito importante. Pode explicar, muitas vezes, o comportamento de determinadas pessoas assistindo alguma coisa e fazendo sem mesmo querer, sem pensar sobre aquilo. Outros experimentos mostraram que ao ver uma pessoa, então, emitindo uma expressão de tristeza, os neurônios se ativavam como forma de reproduzir internamente a mesma tristeza. Resumindo, duas funções foram constatadas nos neurônios espelhos: imitação e empatia. Olha que perigo isso. Olha que perigo isso quando nós estamos num ambiente contaminado. Porque nós não sabemos o que nós somos na verdade. A gente não tem nem ideia da boa bisca ou da péssima bisca que a gente é. Mais péssima do que boa. Somos espíritos em provação e expiação. Se estamos num planeta de provação e expiação, nós não estamos na ordem dos bons. Porque a Terra, planeta de provação e expiação, não é um planeta de bons espíritos. Tem bons espíritos, mas não é a maioria. O mal impera, não é a maioria que é boa. Então, quando nós não sabemos o que está no nosso arquivo mental, quais são as nossas atitudes do passado, qual é o acervo que a gente traz de comportamento. Então, quando a gente assiste uma coisa, pode desencadear no nosso arquivo mental, no nosso subconsciente, uma tendência nossa para aquilo. E se nós não tivermos a força suficiente para combater isso, a gente pode fazer igual. Porque esses neurônios são ativados. Se nós tivermos tendência, eles são ativados. Isso pode explicar a selvageria que temos presenciado de alguns grupos que se juntam àqueles que estão protestando passivamente, às vezes, sobre uma causa. Então, há pouco, quando nós tivemos aquelas coisas no Rio, né, aquelas manifestações públicas no Rio, em que as pessoas saíam quebrando tudo, pessoas que iam para a rua protestar só para protestar, não para quebrar, vinham quebrando, quebravam, e mais gente chegava e quebrava também, né? Então, aquela professora que foi morta, né, linchada na rua porque foi confundida com uma outra que fazia magia negra e matava crianças, ela não tinha nada a ver com isso. Então, foi uma turba horrorosa em cima da pobre criatura, acabou com ela. Gente que não sabia, estava passando, ajudou a linchar a pobre mulher. Então, olha que horror. Quando a polícia entrevistou um deles, por que você fez isso? Ah, não sei, estava todo mundo fazendo. Né? Esse não sei, estava todo mundo fazendo. Ele que não sabe. Ele já tinha tendência, quando ele viu, que ele observou, os neurônios foram ativados e ele fez junto. Quer dizer, é algo, aí vem aquela pergunta, então a crueldade, a violência está por conta dos neurônios do espelho? Claro que não, né? Claro que não. Nunca o corpo vai estar submetido, aliás, o espírito vai estar submetido a uma coisa do corpo, ele está limitado, submetido nunca.
culpa do vandalismo e das atitudes com essa ou aquela dos neurônios espelho, nós podemos fazer transferir essa responsabilidade? É uma pergunta. Nunca. Embora eles sejam... Isso, gente, é da ciência. Sou eu que digo, não, tá? Ó, nunca podem ser transferidos. Embora eles sejam os responsáveis pelo processo de empatia e imitação, é necessário incluir outra observação que também os cientistas observaram. Somente são ativados os neurônios caso a pessoa esteja apta para exercer a ação. Para ela exercer a ação, ela tem que estar apta materialmente falando, que foi a prova deles, foi na parte material. Olha só, por exemplo, um neurônio espelho não se ativa ao ver um elefante erguendo o tronco com a tromba, pois humanos não possuem trombas. Então, nunca isso vai acontecer, porque a gente não tem esse elemento, né? Isso pode explicar porque nem todos praticam vandalismo nesses protestos. Os neurônios só são ativados quando existe a possibilidade material. Talvez isso possa se aplicar também às tendências de ordem moral. Então, da mesma maneira que a gente não tem a tromba, a gente não vai... Se a gente não tiver a tendência a essa imoralidade, a tendência a essa barbárie, nós não vamos fazer. Não é só na parte material. Nesse sentido, também foi observado que os neurônios espelhos também se ativam nas áreas onde estamos mais aptos a fazer. Então, se tiver um bailarino, né, observando um casal dançar, o bailarino do sexo masculino, os neurônios vão ser ativados mais quando ele observar o outro bailarino dançar, porque é o que ele também faz. Então, isso tem que estar ligado à atividade, ao desejo, à tendência da pessoa. Tem-se procurado reprimir a delinquência sem se combaterem as causas da sua multiplicação, o que gera um fator a mais para a própria violência. Na questão 752 do Livro dos Espíritos, os espíritos ensinam que a crueldade, a violência, é o próprio instinto de destruição no que há de pior nele. Porque se a destruição é às vezes necessária, a crueldade jamais é. Ela é sempre consequência de uma natureza má. Assim, esses neurônios espelhos, eles só serão ativados se nós tivermos tendência para isso. Caso a gente tenha e se estimule com uma percepção visual, com uma imagem, alguma coisa, cabe a cada um de nós fazer o exercício necessário para nos sintonizarmos com o bem. Aí que entra a questão do esforço. Orai e vigiai seus pensamentos. Porque assim nós poderemos superar isso. Porque não existe força maior do que a do espírito sobre o seu corpo. O corpo limita, mas o corpo não submete o espírito. Nunca a carne é fraca. Quem é fraco é o espírito, que se deixa levar por aquilo que não deve levar, né, de ser levado. Então a gente tem que prestar bem atenção nisso. Podemos estar em qualquer lugar, em qualquer espaço, porque se estivermos bem sintonizados, nada vai nos alcançar em termos inferiores. Mas se estivermos mal sintonizados, até aqui dentro da igreja, seja em qual templo for, nos retiros, onde quiser que a gente esteja, nós vamos ser alcançados pelos espíritos inferiores. Eu trouxe até um texto para a gente ter, pequenininho assim, para a gente arrematar. Não tem nada a ver com o espiritismo, né? Porque é de Dom Helder Câmara. Ele foi muito criticado quando ele escreveu isso na época, né? Principalmente os católicos fanáticos, né? Sobre o carnaval. Já aprendemos que a gente pode estar em qualquer lugar, contanto que a gente esteja bem sintonizado. Que carnaval não é pecado. Não é pecado brincar carnaval. Não é pecado fantasiar-se no carnaval. Não é pecado sair numa escola de samba. O pecado, aliás, essa palavra é horrível, né? O erro, digamos assim, está em cada um de nós, na má sintonia que nós nos encontrarmos em qualquer lugar, em qualquer época. Seja no Natal, no Ano Novo. Só que o carnaval, como a gente viu, a vibração fica muito mais baixa. Então o esforço tem que ser um pouquinho maior, né? Mas Dom
Dom Helder falou o seguinte, assim: Carnaval é a alegria Carnaval é a alegria popular. Direi mesmo, uma das raras alegrias que ainda sobram para a minha gente querida. Ele era de Olinda, né? Ele era o arcebispo de Olinda. E, por sinal, uma pessoa maravilhosa. Peca-se muito no carnaval? Não sei o que pesa mais diante de Deus. Se excessos aqui e ali, cometidos por foliões, ou farisaísmo e falta de caridade por parte de quem se julga melhor e mais santo por não brincar o carnaval. Estive recordando sambas e frevos do disco do Baile da Saudade. Ô jardineira, porque estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Tu és muito mais bonita que a Tamélia que morreu. Brinque, meu povo querido, minha gente queridíssima. É verdade que quarta-feira a luta recomeça, mas ao menos se pôs um pouco de sonho na realidade dura da vida. Só podia vir de uma alma como o Dom Helder, né? Maravilhoso, ele foi uma pessoa maravilhosa. Então é aquela questão: tudo posso, mas nem tudo me convém. Tenhamos éticas, né? Tenhamos ética no nosso comportamento, na nossa atividade, nos nossos relacionamentos, e tudo dá certo, né? É uma festa alegre, só que a gente tem que ter uma boa sintonia, ter responsabilidade, porque ela realmente é permissível. Então a gente tem que dobrar o nosso cuidado, o nosso pensamento, estarmos sempre com aquela ideia alegre realmente de brincar, né? De ficar feliz nesses dias, mais descontraído, como ele falou, porque na quarta-feira tudo recomeça, a nossa vida normal, que se tivermos brincado com responsabilidade, se tivermos passado esses dias com alegria, nada vai acontecer de ruim. Do contrário, vamos ter que assumir as responsabilidades do mau uso do livre-arbítrio. Muita paz para todos.